Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo: matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje: Stephen Griffith, o canibal da besta. Nascido em 24 de dezembro de 69 em Dewsbury, West Yorkshire, no Reino Unido, Stephen Sean Griffiths é o filho mais velho do casal Stephen Griffiths, um vendedor de alimentos congelados, e Moira Dewhurst, uma telefonista. Ele ainda tem também uma irmã chamada Caroline e um irmão chamado Philip. O Stephen sempre foi um garoto muito pequeno e magro. Ele tinha o apelido de Palito quando ele ainda era criança, e o seu tio diz que todos sempre brincavam que se um vento forte batesse, acabaria o levando para longe. Diferente dos irmãos, o Sean, como era chamado, sempre foi muito quieto e retraído, considerado solitário e que não deixava brechas para conversarem com ele. Era como se ele mesmo preferisse ficar no canto dele e muitas vezes passava a ideia de ser tímido. Tanto que quem o conhecia nessa época dizia que era difícil conversar com ele, porque ele parecia não se interessar por assunto nenhum assunto comum, ou pelo menos fingia não ter interesse para que a conversa terminasse logo. Porém, quando se propunha a falar sobre algo, é dito que ele se mostrava bem inteligente, falava bem, e dentro dos poucos assuntos que ele dominava, ele conhecia a fundo e com detalhes. Ou seja, se ele se interessasse por alguma coisa, ele iria destrinchar aquele assunto até aprender o máximo que podia sobre aquilo. Apesar de ser uma família comum, os vizinhos dos Griffiths diziam que eles eram uma família um pouco estranha, que as crianças só brincavam entre eles, os pais não deixavam muito eles terem contato com a vizinhança, e esse é o máximo que se encontra sobre a vida em família do Stephen enquanto ele era uma criança. Em 1982, os seus pais se separaram e ele e os irmãos foram morar com a mãe em Wakefield, a cidade vizinha. Eles moravam em uma casa cedida pela prefeitura da cidade. Talvez percebendo como o menino era esperto e demonstrava ter potencial de aprendizado, e pensando nos seus estudos, os seus pais decidiram investir na sua educação. E conseguiram juntar dinheiro e pagar para que ele estudasse na Queen Elizabeth Grammar School, que é uma escola para meninos renomada no Reino Unido, que custava cerca de R$4.000 por mês, onde várias pessoas importantes do governo do país estudaram. Ela existe desde 1591, e para você ter ideia, a pessoa que assinou a Declaração de Independência dos Estados Unidos estudou lá. Porém, no mesmo tempo, essa escola também foi onde estudou John George Haigh, o assassino do banho de ácido, que já teve também a sua história contada aqui no canal há 5 anos atrás. Nesse período da adolescência do Stephen, existe uma polêmica. Essa escola que ele estudava, era muito cara. O pai dele trabalhava nessa empresa de comida congelada, tinha um cargo bom lá, tanto que 2 anos antes deles se separarem, ele tinha conseguido comprar uma casa para a família. Ele tinha algum dinheiro e tinha recursos, tinha da onde retirar recursos para ajudar a pagar essa escola. Porém, é dito que a Moira, a mãe do Stephen, nunca trabalhou, mas sempre teve dinheiro, e é nesse ponto que entra um fato que dizem que é o responsável por fazer mais tarde o Stephen querer se afastar da mãe. Vizinhos dizem que a Moira era vista frequentemente fazendo sexo com homens no jardim de casa, na frente dos filhos, e ainda, segundo eles, ela parecia não se importar que alguém a visse. Outra coisa que ela fazia para ter dinheiro era se declarar como necessitada ao governo, usando programas sociais que custeavam a sua vida e dos filhos, conseguindo assim pagar a escola e ainda acumular dinheiro no banco em contas que ela mantinha com o nome de casada. Ela ainda tinha o hábito, considerado por alguns como estranho, de ir até cemitérios e desenhar lápides que via. Essa história dela fazer sexo no jardim, que era visto como prostituição, o ex-marido dela, o pai do Stephen, nega. Já a história de viver de benefícios do governo é real, tanto que ela chegou a ser julgada e culpada por isso, apesar de que não foi divulgado qual pena ela teria que pagar por esse tipo de crime, e os passeios em cemitérios é contado pelo próprio irmão dela que ela fazia isso.
De qualquer modo, o Stephen permaneceu nessa escola por 4 anos e aparentemente nessa época ele começou a criar aversão ao ser humano, se tornando, segundo ele, misântropo. Lá, ele se envolvia em brigas com outros alunos e frequentemente escrevia nos banheiros, nas paredes e portas ameaças contra professores. Apesar disso, não se tem registros ou informações de que ele tenha sido punido por essas ações. Essas histórias são contadas por outros ex-alunos que diziam que as ameaças escritas eram tão assustadoras que a polícia foi chamada em algumas vezes para tentar descobrir quem tinha feito aquilo, e o Stephen também já tinha sido visto levando facas para a escola. Ao sair dessa escola com 17 anos, ele cometeu o seu primeiro crime registrado. Ele foi pego roubando num mercado desses de bairro e, ao ser descoberto, ele atacou o gerente com uma faca. Por esse crime, ele foi preso e condenado a passar 3 anos numa detenção para jovens, que aqui no Brasil seria basicamente a Fundação Casa. Lá, ele foi avaliado e, apesar de já dizer que fantasiava em no futuro ser um serial killer, ele não foi considerado perigoso e foi liberado sob condicional depois de 1 ano. Ele voltou então a estudar e terminou o colegial em outra escola. Mas realmente o que chama atenção nessa época, foi essa coisa dele dizer que no futuro ele queria ser um serial killer. No ano seguinte, ele foi preso por um ataque novamente com faca a uma moça, e é um crime que ninguém sabe por que ele fez isso, nem ele mesmo conta. Devido a esse ataque, ele foi enviado a um hospital psiquiátrico para avaliação, e foi quando ele foi diagnosticado como sádico, esquizoide e psicopata. Chegando a ficar um tempo no hospital de alta segurança de Rampton, ele passou também a tomar medicamentos para tratar esses seus transtornos. Ele foi condenado por essa ação a 2 anos de prisão, mas acabou sendo liberado depois de 1 ano. Nesse período ele já alimentava um certo fascínio por histórias de serial killers. Em 1997 ele começou a estudar na faculdade de Leeds, uma faculdade que, de acordo com as notas que você tira em uma prova e a renda familiar, você pode conseguir uma bolsa de estudos. Como ele veio de um colégio muito reconhecido, ele conseguia provar que a família dele não tinha dinheiro e ele era muito inteligente, ele conseguiu uma vaga. Essa faculdade também tinha dormitórios, então tudo que ele tinha que fazer era estudar, e ele gostava de estudar. Ele escolheu então o curso de psicologia. Nessa época, ele já tinha cortado qualquer contato que tinha com a sua mãe, com a sua família em geral. É dito que o pai dele o via às vezes. Eu não consegui também informações se a família procurou manter alguma relação com ele, se ele era visitado no ano que ele passou na prisão, não se tem esse tipo de detalhe. Mas no período em que ele estava fazendo essa faculdade, ele estava ainda muito mais solitário. Ele terminou o curso de psicologia e no mesmo ano ele foi condenado a 100 horas de serviço comunitário depois que uma pistola de ar foi encontrada em sua posse, e com essa pistola ele foi denunciado por estar atirando em pássaros, que ele afirmou que matava para dissecar. De 94 a 97, não se tem muitas informações do que ele fez, já que ele sempre foi muito solitário, mas é dito que nessa época 2 mulheres, garotas de programa, foram mortas na região onde ele morava. Suspeita-se que sejam vítimas dele, são casos nunca solucionados, não existem provas também de que tenha sido ele. A próxima informação que se tem sobre ele é que em 1997 ele morava em um prédio que é cedido a quem não teria condições de pagar um aluguel, um apartamento é cedido. Esse prédio fica numa região conhecida por ser uma área com alta taxa de criminalidade, prostituição. Os vizinhos de Stephen dizem que ele vivia sozinho e a sua única companhia eram 2 lagartos que ele criava e os ratos vivos que ele também criava para servir para os lagartos como alimentação. Na verdade, ele sempre conversava com poucas pessoas, algumas prostitutas que dizem que ele só conversava mesmo, ele nunca pagou por sexo. Não consta nenhum registro disponível sobre possíveis empregos que ele poderia ter, nem se a mãe dele dava dinheiro para ele ou o pai dele depois que ele se afastou das famílias, mas alguns familiares acreditam que sim, que os pais ainda davam dinheiro para ele.
No mesmo período, acontece a primeira relação amorosa que se conhece dele com uma moça chamada Leigh Miller. Ele namorou com ela por 8 meses e eles terminaram o relacionamento porque o Stephen apresentou problemas de desempenho sexual. O relacionamento seguinte só aconteceu em 98 com uma moça chamada Zeta Pinder. Ela conta que ele era muito carinhoso com ela, parecia uma pessoa normal. A mãe dela, desde o primeiro dia que conheceu o rapaz, disse para a filha que ele era estranho, porém, para a namorada, ele dizia que morava ainda com os pais e que por não ter privacidade, não a levava para casa dele. E assim, quando eles queriam passar um tempo a mais juntos, uma noite juntos, ele dormia na casa dela. Nessas noites, ele tinha o hábito estranho de tapar os ouvidos com algodão, porque segundo ele, insetos poderiam entrar no seu cérebro. Em determinado dia, ele deixou escapar que morava sozinho. Ela ficou brava, porque ele mentiu tanto tempo, e para acalmar a situação, ele resolveu levá-la até a casa dele. No dia que ele a levou em casa, ela ficou completamente assustada. Ela diz que haviam muitos livros sobre crimes, serial killers, essas coisas. As paredes eram forradas de fotos de serial killers e também fotos das suas vítimas mortas. Além dele ter também uma coleção de armas, que incluíam várias facas, espadas e uma besta. E a maneira como ele falava de tudo aquilo para ela era como se ele realmente admirasse o que aqueles criminosos tinham feito, e isso, aliado a como ele tratava as suas armas que ele tinha em casa, fez com que ela, depois de sair de lá, ligasse para ele e terminasse o namoro. A mãe dele disse que ela deveria avisar a polícia para ficar de olho nele, mas como ela entendeu que o gosto dele não era necessariamente um crime, ela preferiu ficar em silêncio. De 98 a 2001, ele teve outra namorada que durou pouco. Nesse tempo também outra garota apareceu morta na cidade, também um caso não solucionado. E ainda em 2001 ele teve um relacionamento com uma moça chamada Kate Hancock. E nessa época ela diz que ele era completamente abusivo, psicologicamente e fisicamente, chegando a machucá-la. Depois de um tempo ela acabou abandonando ele, ela descobriu que estava grávida semanas depois de tê-lo abandonado e acabou tendo um aborto espontâneo. Segundo ela, ele era incrivelmente possessivo, ele a cortava com facas e pedaços de vidro. Quando ela abandonou, ele chegou a descobrir onde ela morava, ela tinha uma ordem de restrição para que ele não se aproximasse, mas ele ainda passou muito tempo enviando para ela mensagens, e-mails, ligando, ele ia até a casa dela, furava os pneus do carro dela, ele matou os gatos dela e ainda jogava coisas na janela dela. E ela diz que isso durou pelo menos 1 ano, até que cessou. No mesmo ano, mais 2 garotas foram encontradas mortas, Rebecca Hall e Michaela Hugg. E como sempre, suspeita-se que elas tenham sido mortas pelo Stephen, mas não se tem como provar isso. Nesse período, Stephen começou a beber muito, se viciou em cocaína, anfetamina, além de começar a se viciar em pornografia violenta, consumindo conteúdo snuff, que são vídeos e fotos de pessoas sendo agredidas ou torturadas por fetiche sexual. Ele passava o dia todo também estudando e durante a noite ele saía para boates da região, conhecia algumas pessoas, fez alguns poucos amigos, dos quais ele sempre mantinha certa distância. Ele nunca os convidava para ir na casa dele, muita gente achava ele estranho, mas não entendia o que necessariamente era estranho nele. A maioria das mulheres com quem ele se relacionou, se não eram garotas de programa, eram mulheres que ele conhecia em sites de namoro, já que ele era bonito e ele sabia também como conversar muito bem. Porém, quando essas pessoas o conheciam pessoalmente, iam à sua casa e percebiam que na mente dele havia algo estranho que as afastava. Depois que ele terminou seu curso de psicologia, em 2004 ele começou a fazer doutorado na Universidade de Bradford, no Departamento de Ciências Sociais e Humanidade, onde ele começou a montar uma tese acadêmica chamada Homicídios em Bradford, sobre assassinos descobertos na cidade. Seria um doutorado em criminologia. Ele queria se concentrar em assassinatos na cidade entre 1847 e 1899. E já fazia alguns anos que esse era o assunto preferido dele, e psicólogos e psiquiatras que estudam o caso dizem que o problema dele não era gostar do assunto criminologia, mas sim ver aquilo como um objetivo de vida, que ele queria ser o responsável por aqueles crimes. Como dito antes, ele fantasiava em ser um serial killer.
Sobre os seus estudos, muitas vezes ele podia ser visto na biblioteca da cidade, debruçado sobre livros, sobre assassinatos, comprava DVDs sobre crimes e mantinha até um site onde ele contava, né, sobre casos criminais, usando o pseudônimo Vampiriah, e ao longo de 6 anos ele passou a ficar completamente obcecado por esse assunto. É falado que ele escrevia nesse site como se estivesse enaltecendo o que esses criminosos faziam e não se limitava só em estudar aquilo para a tese dele. Quando foi em 2009, uma moça chamada Susan Rushworth desapareceu. Ela trabalhava como prostituta na região que o Stephen morava, ela era viciada em drogas, os dois eram vistos juntos algumas vezes e de repente ela não foi mais vista. A polícia procurou, mas não a encontrou. No ano seguinte, Shelley Armitage, outra garota de programa, desapareceu. A família das 2 garotas as procuravam, foram à polícia, registraram o desaparecimento, mas como era uma área perigosa e as 2 eram garotas de programa e estavam mais expostas, né, aos riscos do local, não se ligou um desaparecimento ao outro e a procura delas pelas autoridades não foi com muita ênfase, digamos assim. Cerca de um mês depois, Suzanne Blamaris havia brigado com o namorado e estava na região em busca de dinheiro para drogas. Durante a noite, ela se encontrou com o Stephen, que disse que pagaria se ela passasse a noite com ele. Mesmo diante do risco, precisando do dinheiro para drogas, ela aceitou. Durante a noite, não se sabe o que aconteceu exatamente, mas algo na casa dele a assustou e fez com que ela tentasse fugir do apartamento. Tudo foi filmado por câmeras de segurança do prédio. O Stephen é visto saindo correndo atrás dela, armado com uma besta. Ainda no corredor, ele olha para a câmera, faz gestos obscenos, agride a moça e a arrasta pelos cabelos de volta ao apartamento. E antes de fechar a porta, ele é visto atirando um parafuso na cabeça da moça com a besta. Depois disso, ele olha para a câmera, dá risada e fecha a porta, como se ele quisesse ser descoberto. No dia seguinte pela manhã, um homem que trabalhava na portaria checou as imagens noturnas, como ele sempre fazia na sua rotina, e se deparou com o ataque do Stephen contra Suzanne. As imagens foram entregues à polícia, o Stephen foi preso em menos de 24 horas depois. Em seu interrogatório, ele decidiu contar toda a história de crimes, dizendo que desde a adolescência ele estudava os crimes ocorridos na cidade, estudou todos os serial killers mais conhecidos do mundo, os seus métodos de como atacar as vítimas, como matá-las, como se desfazer dos corpos, rituais que esses serial killers cumpriam em seus modus operandi, todos os mais sórdidos detalhes para depois disso escolher quais seriam os seus métodos. Segundo ele, as suas vítimas eram aleatórias, mas ele sempre acabava atacando prostitutas pelo fácil acesso e por não precisar impressionar para convencê-las a irem até o seu apartamento. Lá, ele as torturava, matava com um prego atirado pela besta na cabeça e depois ele as cortava em pedaços pequenos. Segundo ele devorava as partes mais macias e fáceis de mastigar e o resto ele queimava no seu forno, fazendo isso para destruir o DNA, para que não fosse identificado quem era a vítima, e desaparecia com alguns restos não queimados carregando em sacos de lixo. De fato, as imagens checadas no mesmo dia em que a Susan Rushworth entrou na casa dele no prédio, o Stephen é visto horas depois saindo sozinho, apenas com um saco de lixo sobre os ombros. O mesmo aconteceu com Shelley Armitage. Ela entra com ele e horas depois ele sai sozinho com um saco de lixo cheio. E por fim, no mesmo dia em que Suzanne foi atacada, horas depois o Stephen sai de casa com um saco de lixo cheio. Pedaços das vítimas foram encontradas ao longo do rio, mas algumas partes nunca foram achadas. Ao ser questionado por que ele teria feito tudo isso, o Stephen diz que não sabia se ele queria matar alguém como se estivesse se matando, ou se matando alguém ele sentia que matava parte de si mesmo. Tudo que ele conta é sempre de forma bem fria. Os seus vizinhos, quando questionados, disseram que ele sempre viveu ali sozinho, que era conhecido como um cara esquisito e recluso, que passeava no parque com os lagartos, mas ninguém achou que ele seria capaz do que ele fez.
No seu julgamento, o Stephen se declarou culpado pela morte das 3 mulheres, mas suspeita-se que ele tenha matado mais, e quando perguntado o seu nome, ele respondeu que era o Canibal da Besta, porque era assim que ele gostaria de ser conhecido, é assim que ele tinha planejado entrar para a lista de mais cruéis e infames serial killers. Ele ainda diz que normalmente todo mundo esquece quem foram as vítimas, mas os serial killers nunca serão esquecidos. Ele foi condenado a 3 sentenças de prisão perpétua e tentou mais de uma vez, sem sucesso, suicídio na cadeia. Posteriormente, descobriu-se que anos antes, na década de 90, ele era amigo de um outro serial killer que morava no mesmo prédio que ele, chamado Kenneth Valentine. Quando o Stephen descobriu que esse Kenneth matava mulheres da área, o próprio Stephen partiu para cima dele querendo matá-lo, e muitas pessoas inclusive achavam que era porque ele se importava com as vítimas, quando na verdade ele só não queria que alguém roubasse, digamos assim, o posto dele de assassino do prédio. Stephen Shaun Griffiths atacou, matou suas vítimas atirando parafusos com sua besta, em seguida esquartejou, canibalizou, queimou e se desfez dos restos mortais de pelo menos 3 mulheres, que ainda hoje as suas famílias tentam reencontrar as partes que faltam. Tudo isso porque o Stephen, o canibal da besta, queria ser como os mais conhecidos e cruéis serial killers da história. Stephen Griffiths é uma das pessoas com mentes diabólicas.